Então, nesse hands-on, a gente vai ver a parte do Behavior Driven Development, né? Já tem aí no canal a aula teórica, né? Hoje vamos ver aqui o hands-on. Antes de começar aqui, eu queria fazer um geralzão do que eu preciso, né? No caso aqui a gente vai usar o framework JBehave, né? No que eu preciso para tá utilizando. Tá? Eu vou disponibilizar esse exemplo aqui para quem quiser baixar e fazer junto. Tá? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho dos arquivos que a gente vai trabalhar. Tá? Um arquivo que precisa é esse find changes aqui. Né? Só para o exemplo que a gente vai trabalhar aqui é o mesmo exemplo que foi dado na aula, que é a change machine, né? Seria uma máquina de troco. Né? No caso aqui, o objetivo é o quê? É que ela sempre dê o mínimo de moedas possível, né, no troco. Tá? Então, a gente tem aqui esse find changes aqui, né, que ele estende esse JUnit Store, aí tem um monte de comandos aqui, né? Lembrando que isso daqui é onde você vai configurar como que você quer que o JBehave faça a saída dele, né? Então, se você quiser, por exemplo, configurar um CSS para saída de HTML e tal, ele tem várias configurações aqui que permitem que você faça isso, tá? No caso aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui que a saída vai ser no console, em TXT e em HTML, tá? Então, esse cara aqui, a boa notícia, né? Note que aqui ele referencia esse Find Changes Steps, certo? A boa notícia aqui é que esse cara eu preciso mexer nele uma vez só. Então, configurado e funcionando, eu vou até fechar o arquivo aqui, porque eu não vou precisar mais me preocupar com isso, tá? Eu tenho aqui a classe Change Machine, que a princípio ela está vazia, né? Que a gente vai utilizar o processo similar aí ao TDD, só que utilizando o BDD, para a gente ver como que seria. Tá? A gente tem aqui o Find Changes Steps, né? Que é a classe que possui as anotações que fazem aí uma relação com os casos de teste, né, que eu estou escrevendo de uma forma mais textual, certo? Então, esse daqui é o findChanges.story. Então, assim, quando eu estou trabalhando com um teste, na verdade eu vou trabalhar com esses dois arquivos, né? Eu vou trabalhar com esse arquivo de texto, que é quem explicitamente está especificando os casos de teste, né? E esse arquivo aqui, que ele está explicitamente criando aí esses passos, né, que eu vou estar utilizando ali no caso de teste. Note que aqui ele nem está chamando a Change Machine ainda, tá? Então, só lembrando, né, eu tenho aqui as principais anotações são o given, when, then, né, que são esses três passos aqui da história, né? Então, seria dado uma máquina de troco, quando eu pedir, né, um troco de um determinado valor, ele vai me retornar tal moeda, certo? Aqui, por exemplo, eu estou usando a tabelinha. Tranquilo? Aqui, por exemplo, um cenário mais complexo, quando eu pedir isso e aquilo, né? Aqui não faz. Assim, isso aqui é mais para exemplificar a sintaxe mais do que ser um exemplo, né? Então, mostrando aqui que, por exemplo, eu rodando meu teste aqui, uma coisa interessante é que, por exemplo, aqui eu posso ter quantos casos de teste forem, mas, por exemplo, aqui no JUnit, ele vai aparecer um só. Tá? O resultado eu vou ver aqui, por exemplo, no console, né? Então ele falou, ó, eu estou rodando, a narrativa é essa, né? Os exemplos aqui são esses, aí ele mostra aqui ele executando cada um,
certo? Nesse caso aqui ele conseguiu executar, e aqui no complex change, né, ele deu erro aqui nessa comparação, e essa daqui não foi executada, certo? Então, tá vendo? Ó, ele falou, ó, foi gerado, né, com uma história com 2 cenários, certo? Então aqui, se eu vier aqui, né, mandar ele ele vai gerar aqui esse target, né, que vão conter aqui, no caso, por exemplo, a execução aqui em TXT, certo? E o HTML, certo? Vamos ver se a gente consegue aqui abrir num navegador. Certo? Então aqui seria mais ou menos como ele ficaria no navegador. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que tem como, por exemplo, você mudar o visual aqui dessa página, né? Então, por exemplo, o que você pode fazer, por exemplo, no caso de você rodar o JBehavior aqui dentro de uma integração contínua, né? Uma coisa que costuma ser feita, por exemplo, para permitir que o cliente consiga alterar, né, os casos de teste. Esse story aqui, ele acaba ficando, por exemplo, dentro de um wiki, né, que assim, as pessoas conseguem pelo browser mesmo entrar e editar, e aí no momento, por exemplo, que ele salva aquele arquivo, isso aí vai adicionar uma execução dos testes, e esse HTML gerado ele vai ser colocado em um endereço para que possa se entrar e olhar os resultados. Tá? Aqui a gente está executando tudo aqui dentro do IDE mesmo, mas a ideia, né, de você ter isso é justamente você poder, né, contar com a colaboração do cliente, ou por mais que não seja ele que escreva os testes, que você dê um reporte de testes, né, num formato que ele consiga ler e entender o que você está testando. Tá? Bom, então, já que a gente fez isso aqui, só para eu não me perder na sintaxe, eu vou copiar isso aqui para um... Opa, fecha isso aqui. Vou copiar aqui só para eu não perder. E vou começar aqui como no TDD, né, com um cenário mais simples aqui, né, que é, por exemplo, quando eu pedir o troco de 0.01, ele vai me retornar a moeda de 1 centavo. Certo? E aí eu vou até colocar aqui, ó, eu quero criar aqui os cenários que eu vou chamar de One Coin Changes. Né? São aqueles trocos que você dá o troco com apenas uma moeda. Tá? Então agora eu vou ter que mexer aqui no meu steps, né? Da mesma forma que eu faço lá no meu no TDD, certo? Então eu vou criar aqui um private, não precisa ser private, tá bom? Um change machine é igual a new change machine. Certo? Não. Isso aqui tem que estar aqui embaixo. Então, dado uma change machine, então eu vou lá e vou criar. Certo? Então esse daqui, digamos assim, seria o meu setup de teste. Certo? Então, quando eu peço o troco para um valor, tá? Lembrando, por que ele está assim e assim? Né? Lembrando que um é se eu estou usando tabela, o outro é se eu estou utilizando somente aquele texto.
né? É somente o texto assim nessa forma direta aqui. Então aqui, que eu vou fazer? Eu vou continuar com esse amount aqui, né? Que eu vou, no caso aqui, eu vou pegar um valor que seja inteiro. Ó, eu tenho que pensar que ali ele vai pegar todas as minhas moedas, né? Certo? Então eu vou pegar isso como uma lista de inteiros, certo? Note que aqui, como no TDD, eu estou modelando, né? Pensando qual que seria o formato mais adequado ali para minha saída, né? Então, no caso, eu falei, opa, se eu vou retornar uma lista de moedas, né, que a máquina tem que retornar, então eu vou retornar uma lista. No caso aqui, eu vou usar a string, ou inteiro mesmo, para representar ali o meu troco, certo? Então, eu vou criar aqui o change, né? E ele vai chamar lá o change machine.get change. Na verdade, ele vai me dar as moedas, get coins for change of, e aí, velo. Espero que no final aqui o código esteja correto. O inglês não tenho muita certeza, certo? Então vamos lá. Então esse cara aqui não existe, certo? Então a princípio o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar vou fazer um assert aqui mais simples, né? Que eu vou pegar lá o primeiro valor ali do change, né? Change.getZero. Por enquanto isso daqui é suficiente. Vou comparar, né? Vou colocar um Czinho ali na frente, né? Para ficar... Note que, por exemplo, a forma ali que eu vou fazer esse assert aqui, por exemplo, eu poderia retornar um objeto Coin. Né? Eu poderia ter uma classe chamada Coin, por exemplo. Né? Só que, e aí, por exemplo, no momento aqui que eu recebo isso daqui é uma string. Tá? Então eu teria que, de alguma forma, adaptar o que eu estou recebendo, né, ao que eu estou querendo comparar. Então, no caso aqui, ó, eu estou colocando um Czinho aqui na frente e recebendo aqui essa string. Tá? Então, eu não vou conseguir aqui, né? Vou criar o método aqui, certo? Vou retornar null ali mesmo. E vou rodar aqui o meu teste, né? Agora que está compilando. O que está acontecendo? Demorou um pouquinho. Olha, o que aconteceu aqui, ó, foi que talvez ele não tenha... Ele está colocando aqui como pending. Esse then aqui, ó, isso aqui ele não está reconhecendo como... vamos ver. Ah, porque ele está aqui calling. Ele está calling, tá vendo? Então eu vou colocar o S ali para que ele reconheça. Tá? Então, isso daqui, né? Não vou dizer que eu fiz de propósito, porque eu estaria mentindo, mas serviu aqui para a gente ver o quê? Quando você coloca uma frase que
que, por exemplo, o JBehave não reconhece, né? Ele não consegue mapear para o código, ele coloca assim como pending, tá? Que você pode fazer? Você pode dar um Ctrl C aqui e jogar isso direto para o código. Ele já meio que tenta te ajudar. Olha, bota na sua classe esse cara aqui que eu vou entender, tá? Então eu vou colocar o S aqui, vamos rodar aqui agora para ver. Então aí demora um pouquinho para rodar. Opa, ele deu pending de novo. Ah, não, eu botei o S aqui, mas não botei o S aqui. Certo? Vamos usar sempre... Vamos usar um plural meio safado aqui, né? Certo? Tinha uma tia minha que ela falava assim... A moça que trabalha aqui em casa, ela fala assim... não, o meu filho, né? Que é todo descolado e tal, ele fala R$1, R$2, R$3, R$10, né? Já a moça que trabalha aqui em casa, ela fala R$1, R$2, R$3. Né? Então depende aí do conceito de plural aqui. Vamos usar aí, no caso, a lógica dela aqui para o plural. Certo? Então, vamos rodar aqui agora. Agora tem que funcionar. Opa! Funcionou, mas o teste falhou, né? O null pointer exception, por quê? Porque o meu change machine não está retornando nada aqui. Certo? Então vamos criar aqui a nossa lista, né? Nossa lista de integer list é igual a new array list integer. Certo? Vamos adicionar, como a gente está aqui no nosso primeiro teste, né? Vamos fazer aqui da forma mais mais simples possível mesmo. Vamos adicionar um ali na cara dura, né? Certo? E aí a gente salva e roda aqui, ó. Vamos ver agora. Ah, agora funcionou. Certo? Então, já posso seguir em frente aqui com o meu TDD. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ali um novo caso de teste aqui, né? Então, dada um change machine, né? Quando eu pedir aqui os 5 centavos, ele tem que me retornar a moeda ali de 5, certo? Ok? No caso aqui, vamos ver como foi o report do teste. Ó. Então, até aqui ele executou tranquilo. Ó. E aí ele falhou. E aí ele fala aqui, olha, esperava 1, mas era 5. Opa! Contrário, né? Vamos arrumar o nosso... Vamos ver se ele roda bonito agora. Eu esperava 5, mas ele me retornou 1. Certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui, talvez a solução mais fácil seja a gente pegar o velo ali, né? Certo? E multiplicar por 100. Ele vai reclamar, certo? E aí a gente faz aqui um cast bem safado aqui, né? Certo? Para int. Vamos fazer assim, ó, senão ele converte só o velo. Ó, vamos ver se funciona. Vamos desafiar o teste aqui, ó. Vamos ver se ele está ajudando mesmo. Ó, vermelho, vamos ver, ó. Falhou aqui, ó, 0. Por quê? Porque está convertendo para int o velo, não o velo v100, né? Como o velo é 0,01 ou 0,05, então acho que agora talvez ele funcione. Vamos ver. Opa, funcionou. Muito bem.
Bom, agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui as outras moedas que eu tenho. Mas se eu ficar botando isso aqui várias vezes, vai ficar muito repetitivo, vai ficar muito verboso o meu teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o examples. Aí, para não perder muito tempo, eu vou copiar daqui, certo? Botar o S ali, que isso já me deu problema. Né? Vou rodar aqui com esses mesmo para ver se está funcionando. Tranquilo. Certo? Então, vou ter aqui a moedinha de 10, a de 25, a de 50. Tem que arrumar aqui, ó, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Tá? Então, vou rodar. Vamos ver se ele funciona. Funcionou, ó. Vou olhar aqui o console, ó. Note que quando ele pega o exemplo, né, ele coloca exatamente como você colocou lá, e aí na execução ele fala, olha, eu estou rodando para esse daqui. Então ele passa por todos aqui. Certo? Bom, então eu posso meio que me dar por satisfeito em relação ao a essa parte aqui, né, dos trocos, que é uma moeda só. Eu vou criar agora aqui um cenário, tá? Que seria o seguinte: essa minha máquina ela só dá troco de moeda, tá? Então, digamos assim que a partir de 1, né? Tá certo que a nota de R$ 1 aí ela é meio que hoje em dia é um mito quase, né? É igual tipo, sei lá, cabeça de bacalhau, né? Certo? Essas coisas assim que político honesto, né? Coisa assim que ninguém nunca viu, né? Certo? Ninguém vê mais, né? Então, vamos considerar aqui que o nosso troco é só de moedas, né? Então, eu vou considerar, digamos assim, o máximo tipo assim, se ele passar um valor acima de 1, a minha change machine ele dá um erro, certo? Only coin changes, certo? Então, se eu pedir o troco para 1, then it will raise an error. Certo? Então eu vou rodar aqui isso. Quando eu olhar aqui, ó, ele vai dar isso aqui como um pending. Assim, mas você sabia disso? Lógico que eu sabia. Eu queria dar um Ctrl C aqui. Certo? Então eu venho aqui, né? Tiro esse pending, tá? Então o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou criar aqui uma variável, né? Do tipo exception error, que vai ser igual a null, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, quando eu pegar o troco, eu vou colocar isso aqui dentro de um try catch. Né? Então vou vir aqui, vamos usar nosso amigo Eclipse aqui, ó. Cadê o surround with try catch block, certo? E aí quando ele der a exceção, eu vou pegar e vou guardar isso dentro do error. Error é igual a certo? Então eu vou ver aqui, vou fazer um assert not null,
Eu acho que não reconheceu, não. Not null, tá aqui. Erro. Certo? Então, rodo aqui. Olha lá. Aí ele deu problema porque não estou jogando erro nenhum. Certo? Então, eu vou vir aqui no meu change machine, né? Vou fazer aqui um if, né? Vou verificar aqui se o valor, né? Ele é maior ou igual a 1. Nesse caso, ele vai dar um throw new runtime exception. Cadê? Tranquilo? Tá? Aqui eu vou simplificar jogando um runtime exception, por exemplo, nesse caso aqui, né, se a gente for fazer um design direitinho, certo, seria criar um novo tipo de exceção, né, por exemplo, valor não adequado, alguma coisa assim, né, e fazer com que isso daí seja jogado, ele verifique o tipo de exceção e tudo mais, né. Bom, vamos então rodar aqui o teste. Passou. Tá? Uma observação aqui, né, quando a gente cria quando a gente está usando o JUnit, tá? Cada teste ele é meio que autocontido, né? Tá? Aqui não, a gente está usando variável de instância, né? Então, por exemplo, se eu rodar um caso desse que tem o erro, né, ele vai guardar aqui isso nessa variável. E isso vai ficar lá. Então, por exemplo, se tiver um outro teste que não der erro, certo? Ele vai continuar com aquela variável ali. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um teste que era para ele falhar, que ele vai passar porque eu cometi esse erro, né? Então, por exemplo, que outro tipo de valor não faz sentido eu criar aí para dar um troco? Um valor negativo, né? Certo? Então, por exemplo, para menos 10, sei lá. Ele tem que jogar um erro também. Então eu vou rodar isso aqui. Ele vai passar, certo? Só que a minha classe ela não trata esse caso, né? Agora, se eu vier aqui, ó, por exemplo, então, digamos assim, nesse given, o ideal é que não só eu crie tudo, mas que eu, digamos assim, faça uma limpeza, né, nas minhas variáveis. Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou fazer aqui o change, né, é igual. Será que tem um clear aqui, alguma coisa? Então, vou limpar aqui a minha lista, certo? E vou fazer o erro igual a null, certo? Se eu rodar aqui agora, né? Agora ele vai pegar o erro, né? Ele vai Ih, olha só, ele tá dando um monte de pau aqui, ó. Olha, ele tá dando null pointer except. Ah, sim. É melhor fazer igual a null mesmo. Se ele tiver nulo ali, ele dá problema. Vamos ver agora. Ah lá, ó. Agora sim, passou tudo e deu pau só naquele lá. Então vamos lá na nossa classe, né? Fala, ó, tem que ser maior que 1 e
Value tem que ser se ele for menor, né, ou igual que 0. Vamos ver se ele passa agora. Opa. Ó, ele já tá dando pau aqui, ó. Ah, é ou, ó. Certo? Então, se ele for maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 0, aí sim ele vai dar o problema. Certo? Viu como é bom ter teste, certo? Muito bom. Então eu já fiz aqui. Opa! Ah, tá certo. Então aqui eu vou criar agora um novo cenário, né? Que vai ser more than one coin, but same type. Opa! Falei que o inglês eu não garantia, né? Certo? Então, qual que é a ideia aqui? É a gente ter cenários, né, em que eu possa ter mais de um, no caso, por exemplo, aqui, ó, vamos criar um aqui para a gente ver. Seria aqui, por exemplo, 2, que são duas moedas de 1, certo? Então, vou trabalhar com cenários em que ele já vou pegar aqui esse aqui, ó. Já vou colocar aqui os exemplos aqui. Certo? Então seria aqui o 2, né, que seria aqui 1 centavo, 1 centavo. Seria o 3, né, que seria também 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo. E qual outro? Acho que é só o, porque o 3 o 2, o 3 e o 4, né? Que ele vai retornar com as moedas de 1. Com a moeda de 5, ele nunca vai ter duas moedas de 5, porque duas moedas de 5 é uma de 10. A de 10, ele consegue ter duas de 10, mas com 3 de 10, aí ele já vai para uma de 25 e uma de 5, né? Então, eu tenho aqui o 20, que é o 10 e 10, certo? E aí duas de 25 dá uma de 50, duas de 50 já chega ali no 1, certo? Então, são só esses casos aqui mesmo. Tá? São todos os casos em que ele vai ter mais de uma moeda do mesmo tipo. Certo? Então, vou rodar isso aqui. Vamos ver aqui o resultado que falhou. Ó. Então, ele está, ao invés do 2 aqui, né, do 1 e 1, ele está retornando 2. Certo? Então, aqui na minha classe... e outra coisa, né? Eu tenho, antes de pensar em mexer na classe, eu tenho que mexer no teste, ó, porque isso daqui não tá gerando da forma correta aqui a asserção para quando eu tenho mais de uma moeda, né? Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou criar aqui um expected, né? Uma string aqui, vou começar com ela vazia. E aí vou fazer o famoso forzinho aqui, né? Dentro do change ali, né? Para cada string coin, não, para cada inteiro, né? Dentro do change. Não vai dar certo isso aqui, porque ele não pode pôr a vírgula no último. Certo? Então tem que fazer o for normal mesmo. Então, for int i igual a 0. I menor
do que change.size e mais, certo? Aí eu vou fazer o expected mais igual change ponto get i mais o czinho lá dos centavos. E aqui, se não for o último, né? Se i for diferente de change.size menos 1, então eu expected mais igual a vírgula, certo? Então, aqui ao invés de comparar esse change aqui, ele vai comparar o expected, certo? Então, vamos rodar só para ver se deu pau nos outros. Aqui em cima continuou dando certo, certo? Depois a gente vê aqui se deu certo ou deu errado quando ele passar a retornar mais lá. Então vamos lá no nosso Change Machine, tá? Então a gente tem, né, fixo, né, quais são as moedas, né? Ou seja, quando eu peço troco de 2, ele tem que saber que não existe a moeda de 2, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um array, eu posso botar como public, né? Vou colocar como final também para ninguém mudar. Int, que eu vou chamar de coin, type, certo? E aí eu vou colocar aqui as moedas que eu tenho, que seria a de 1, a de 5, a de 10, a de 25 e a de 50. Certo? Na verdade, eu vou fazer isso aqui ao contrário. Já vou explicar por quê. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou ver, né? Eu vou vendo onde que o meu valor está, certo? Então, por exemplo, se ele for maior do que 50, né? Então eu tenho que tirar 50 dele e botar uma moeda de 50 no meu troco, certo? E aí eu vou baixando o valor, certo? Então eu vou fazer aqui, eu vou percorrer aquela lista ali, né? De moedas, né? Vou botar aqui no plural para eu poder usar aqui no singular. Tranquilo? Então, aqui dentro, enquanto o meu valor ele for maior. Ah, não. Aqui agora eu tenho que lembrar que o meu valor está em decimal, né? E ali as minhas moedas estão em inteiro. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é amount of cents. Amount of cents vai ser value vezes 100. Qual foi? Tem que fazer o cast. Ok? Então, enquanto o valor ele for
maior do que a minha quantidade de centavos, certo? O que eu vou fazer? Eu vou subtrair, então menos igual, não, ixi, tudo errado. Enquanto minha quantidade de centavos for menor que for maior, né, que o meu tipo de moeda, eu subtraio o meu tipo de moeda e adiciono na minha lista. Cadê minha lista? Ah, tá no lugar errado. Adiciono na minha lista o meu CoinType. Certo? Será que vai dar certo? Não sei. Vou rodar aqui. Deu pau, vamos ver. Olha só que esquisito, ó. Aqui é 3 e ele está colocando 2. Aqui era para ser 10, ele está colocando como se fosse 9. Talvez aqui, ó, tenha que ser maior ou igual. Né? Se ele for igual, ele vai retirar, né? Vamos até dar uma olhada aqui, ó, que era para dar dando pau aqui em cima também, ó. Olha só. Muito bom, muito bom. Ó, passou tudo. Bom, para a gente fechar aqui a nossa máquina, né? Vamos criar aqui o nosso último cenário aqui, que seria o Mixed Coin Types. Então vamos fazer aqui uns... Botar aqui, por exemplo, 6, ó. Tem que ser 5 centavos e 1. Vamos fazer aos pouquinhos aqui para ver se ele vai passando. Ó, tá indo. Pra ver se não apareceu um pend, nada assim, ó. Tá bonito. Botar aqui, por exemplo, ó, 17, que seria uma de 10, uma de 5 e duas de 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20. Vou botar aqui, ó, 37, que seria a de 25, mais a de 10, mais duas de 1. Só para ficar diferente, vou colocar 38. Mais 3 de 1. Então vamos rodar aqui. Beleza. Vamos apelar agora aqui. Vamos botar aqui tipo 96, que seria de 50, a de 25, duas de 10 e uma de 1. Será que tá fazendo certo isso aqui? Quando começa a dar certo demais, você desconfia, né? Opa! Ó, tá pegando direitinho. Certo? Então, por exemplo, vai que o seu cliente se sente inseguro lá, né? E ele olha aqui e fala: ah, tenho que. Quero botar mais um teste aqui. Ele mesmo pode vir colocar, né, um arquivo texto, ele consegue ler, ele consegue entender
depois poderia ver o resultado aí da execução disso daí. Certo? Esse exemplo aqui daria para a gente continuar focado na questão, por exemplo, se contando que a máquina ela tem um número limitado de moedas de cada tipo, né? Então teria que verificar, por exemplo, se acabou a moeda e tudo mais, né? Então, assim, por exemplo, eu poderia começar a colocar aqui given a change machine without tantas coins, ou com o seguinte quantidade de coins, e aí codificava aquilo ali, e aí, por exemplo, aquilo ali poderia virar um parâmetro que eu ia decodificar e ia, por exemplo, inserir aquilo ali como um parâmetro na minha change machine. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, o given ele não teve nenhum parâmetro, a change machine é meio entre aspas assim, como se fosse um método estático, certo? Mas poderia ser um objeto com parâmetros, e aí, por exemplo, nesse caso, ele entra como dentro do given aí, você pode adicionar outros ali com end e tudo mais. Certo? Bom, então é isso, a gente viu aqui o JBehavior, né, e como a gente usa ele aqui dentro de um processo TDD, né. Quando a gente for criar, muitas vezes a gente consegue reutilizar os mesmos passos, né, mas outras vezes, né, como foi o caso aqui do Raise an Error, né, por exemplo, que a gente precisou de um assert diferente, a gente tem que ir lá e adicionar aqui nessa classe steps, né. Tá, mas dá para a gente perceber que, por exemplo, é uma classe que fica bem menor do que se a gente fosse criar todos esses casos de testes aqui manuais. Certo? Então é isso, muito obrigado por terem assistido.